pessoal, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho. Hoje a gente vai ter uma live muito especial. Tô muito feliz de ter essa live. Vou falar com a Isabel hoje. A gente vai falar sobre temperamentos. Vou aceitar ela aqui que ela já entrou. Só um minutinho que ela já vai aparecer. A gente vai falar um pouquinho de temperamentos e as ferramentas de educação que funcionam com cada um dos Oi, temperamentos. Olá, bom dia. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, que gostoso te ver ao vivo. Bom, sou muito feliz com essa live. Ah, eu também, que bom. Então, e a ideia hoje, né, é falar um pouquinho de cada um dos temperamentos e as ferramentas Uhum, de educação que funcionam com cada um deles. Daí não é uma ferramenta de tal coisa, é uma ferramenta de uhum. educação bacana que funciona com cada um deles, né? Tá legal. A gente até falou disso, né? Tem algumas ferramentas aí que são desenvolvidas pela disciplina positiva, né? Que é algo que a gente estudou bastante, mas a gente estudou não só isso, né? A gente Sim. estudou várias outras coisas e por isso a gente traz algumas formas de lidar com as crianças, lembrando que cada uma delas é diferente. Não adianta tratar igualzinho como robozinho todas as crianças, porque cada uma tem aí a sua personalidade, o seu temperamento e a sua idade, né? Uhum. Então o cérebro também vai influenciar aí o quanto ele está pronto ou não, né? E como Por temperamento isso. influencia muito também, né? Eu vejo isso aqui na minha casa. Tem uma de quase 4 anos, sanguínea. Uhum, E assim, é, muda muito. Se eu não levar em consideração o temperamento dela, não vai funcionar. Não adianta. Se eu não é, prestar atenção nas necessidades desse temperamento, não, eu vou tentar muitas coisas e não vai funcionar. esse é o ponto, porque quando a gente estuda algumas teorias educacionais, elas vão falar assim: olha, tenta fazer isso com a sua criança, mas talvez não dê certo, porque não dá certo com todas. Então aí você pode tentar outra coisa, e aí você pode tentar outra coisa. Às vezes você passa 1, 2 anos tentando ver o que dá certo com o seu filho, né? É. E o temperamento, saber o temperamento do filho vai ajudar a ser mais certeiro nesse sentido. Porque aí você vai direto porque você sabe que dá certo em vez de ficar tentando mil ferramentas, né? Eu acho que é uma ótima. Deixa eu sentar um pouco mais alta aqui. Acho que é uma ótima ideia saber temperamento, principalmente de criança, por isso, né? Quando chega já na fase adulta, que a pessoa já tem uma personalidade mais desenvolvida, aí já não é tão importante olhar para o temperamento e sim para a personalidade, para tudo que essa pessoa já viveu, mas para criança acho que funciona muito bem. Então eu estou muito feliz com a nossa live também. E uma coisa que você já falou aqui que eu acho importante deixar claro para as pessoas, que temperamento é uma coisa, personalidade é outra coisa, né? Você pode explicar Perfeito. para eles entenderem, porque acho que muita gente confunde, né? Muita gente fala, fulano tem temperamento forte, personalidade forte, e às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Perfeito, perfeito. É, o jeito mais fácil de explicar é que temperamento é algo mineral na pessoa. O temperamento não vai mudar. A pessoa nasce com ele e vai morrer com ele. O que ela pode fazer é ir trabalhando os pontos positivos e os pontos a melhorar. E este trabalho é amadurecer a personalidade. A personalidade, sim, é vegetal, cresce que nem uma plantinha. Então, vai crescer até o último dia da vida. Tem gente que a personalidade de repente dá um salto porque a pessoa percebeu que vai morrer lá no fim da vida. Então a personalidade vai sempre mudar, sempre evoluir, graças a Deus. A gente tem essa possibilidade na vida, né? Que em vida a gente ainda pode evoluir. Mas o temperamento não vai mudar, são só quatro. Tem outras teorias que podem falar de 12, de 8 e tal, mas essas outras teorias têm esta teoria que a gente vai falar hoje como base. Essa teoria que a gente usa é a hipocrático-galênica, tá bom? E Hipócrates é o pai da medicina, né? Acho que muita gente sabe, enxerga ele dessa forma. Ele não inventou a medicina, mas ele deu
deu muitas ferramentas que a gente usa até hoje. Então, por isso que ele é chamado de pai da medicina. E a medicina pode também usar os quatro temperamentos. Tem medicina que usa saber qual o temperamento da pessoa para dizer o que, que ela deve comer. É super interessante qual o exercício que é melhor fazer. O colérico tem que fazer muito exercício físico, por exemplo, entendeu? Então, é super interessante estudar esse assunto. Vamos lá, porque na verdade essa live vai ser longa, pelo Vai. visto. Vamos falar desde os eixos? Acho bacana, acho interessante Será? as pessoas saberem, para Tá ficar. bom. Você tem aquele coisinho? Eu não tenho aqui, porque tem um jeito de pôr na tela uma imagem. Seria muito legal pôr a imagem aqui, mas não vai dar, tudo bem, eu vou falando. Uhum. Depois vocês mandam um coraçãozinho, está dando para entender. É, por favor. Imagina, um eixo cruzado assim, a gente vai ver então é um quadrante, né? A gente vai ter quatro espaços ali em branco. O eixo mais fácil da gente entender é o quente e frio. Imagina o quente em cima, frio embaixo. Quem é quente? Pessoa expansiva, extrovertida, pensa no calor, né? Tudo que é quente expande. Contrário do que é frio, que vai contrair. Então, essa é a primeira maior diferença. Você já vai perceber se o seu filho é um cara mais expansivo, que precisa falar e tal, ou se é um cara mais contraído, que sabe brincar sozinho e você não precisou ensinar a brincar sozinho. Você já vai percebendo se ele tem essa a parte fria ou quente. Essa é a primeira coisa para descobrir do filho. Sabendo isso, que é o mais fácil, a gente vai para o mais difícil. Ou ele vai ser seco, ou ele vai ser úmido. Eu gosto de brincar que o seco é o que gosta de ter razão e o úmido é o que gosta de ser feliz. Entre ser feliz ou ter razão. É um jeito fácil de explicar. Óbvio que não é o melhor jeito, mas as pessoas entendem quando eu falo isso. Porque muita gente já falou, ai gente, eu tentei tanto ter razão, pra quê, sabe, ficar discutindo, deixa a pessoa acreditar no que ela quer e sei lá o quê. Mas os secos não, eles querem marcar a opinião deles. Eles querem marcar e ficam marcados. Diferente dos úmidos, que tudo bem não marcar, sabe, a vida é assim, eu prefiro paz, harmonia e tal. Então, se você identificar o seu filho entre quente e frio, entre seco e úmido, você já sabe o temperamento dele. O quente e seco chama colérico, que é o fogo. Fogo sou eu. Eu sou super colérica. Sempre fui, óbvio. Ai, ai. Se você identifica que é seco com frio, é melancólico. E esse nome tem um peso aí que a gente vai tirar esse peso do nome. Frio com úmido é fleumático. E úmido com quente é sanguíneo. Então, a gente vai falar dessas crianças agora, tá? Eu falo de um e você me fala uma ferramenta educacional, topa? Topo, pode ser. Tá bom. Então, vamos começar do colérico. O colérico é quente e seco. Então, ele queima que nem o fogo. Ele é comparado com o fogo. O fogo, se está descontrolado, queima. Ele grita, ele perde paciência, ele perde noção das coisas. Porque ele queima quando está descontrolado, mas um fogo controlado ilumina, guia como uma tocha por uma floresta escura, transforma o alimento de cru para cozido. O fogo tem muita utilidade quando controlado, mas um fogo descontrolado é um perigo. Mesma coisa com colérico. Então, um colérico descontrolado, ai, sai de baixo, porque é super difícil lidar. Eu tenho um em casa, eu sei bem como é que é. E eu acho uma coisa bacana de falar também que quando é mais fácil identificar os quentes pela birra, né? Então, a criança que faz uma birra mais alta, que grita mais, que tem mais episódios de birra, provavelmente é uma criança de temperamento quente. Qual dos dois? Perfeito. Aí depende de cada criança, mas criança que tem menos birra, uma birra mais tranquila, aí é uma criança do eixo
frio. Eu acho que é bacana de identificar isso, porque é mais fácil, às vezes, quem tem filho pequeno e não sabe, Uhum, não sei se é quente, não sei se é frio, porque às vezes não fala ainda, mas na uhum, intensidade da birra a gente já sabe que se é quente ou se é frio. Bom, perfeito. uma ferramenta então do colérico. Eu acho que assim, o colérico ele precisa ser ouvido. Ele tem essa necessidade também. Então a gente pode fazer com ele combinados. E uma coisa importante, combinado não é aquilo assim, ah, a gente vai fazer isso, combinado? Não é isso. Porque isso é você falando uma ordem e colocando a combinado no final. O combinado é você Uhum, também ouvir a criança. Para o colérico é muito importante ele ser ouvido. Então você vai ouvir e vai ponderar, porque você vai colocar a responsabilidade na criança também, de definir um bom, uma boa questão. Então, você vai, junto com a criança, definir um bom combinado. Você vai ouvir desse colega, é muito importante ouvir. E essa questão da raiva também, eu queria só colocar mais uma ferramenta que eu acho interessante, além do combinado, que é a roda das escolhas. Eu não sei se todo mundo já teve acesso a ela, é muito bacana. Você pode fazer em casa e aí definir até. Você pode fazer um círculo de pizza, assim, em várias divisões. E lá você coloca, assim, opções positivas de como lidar com a raiva. Então, eu posso bater forte o pé no chão, eu posso gritar na almofada, eu posso socar a almofada, enfim. Opções que você acredita que são positivas e que vai ensinar a criança a lidar com a raiva dela. Em momentos, e aí você vai ensinar ele a lidar com essa raiva em momentos que ele não tá com raiva, porque na hora que ele tá com raiva não vai adiantar. É a mesma coisa quando você tá nervoso, alguém chega e fala assim, calma, fica calmo, você fica mais nervoso ainda quando você escuta alguém falando calma. Não é assim que funciona. Então, a criança está calma, você vai mostrar para ela a roda. Falar, olha, aqui você tem opções legais de lidar quando você está muito nervoso. Lembra quando você fica muito nervoso, que você quer gritar, você quer bater. Então, eu entendo, é quando você está com raiva. Então, vamos olhar aqui. Quando você sentir raiva, você pode olhar e escolher uma opção para você. E aí você vai aprender a lidar melhor com essa raiva. Eu acho que essas isso. são boas opções para lidar com o colérico. Para o colérico, essa roda de escolhas, se for inventada por ele, fica melhor ainda. Uhum, Porque ele pode sentir que quem está trazendo isso foi você. Então, ele saber que quem escolhe é ele é muito importante. uhum. Então, na hora da raiva, quem vai escolher o que fazer, dentro da roda das escolhas, a escolha é dele. Isso é super legal para o colérico. E antes disso, na hora de construir a roda, é legal chamar ele e falar: e aí, filhão, o que que a gente pode fazer quando acontece o que aconteceu agora há pouco? Né? O que que a gente pode fazer? Você acha que ir para o quarto gritar muito alto na almofada vai ajudar? Se acha que sim, aí põe, vai pondo e construir com ele. Acho que depende da idade também, né? Mas depois de certa idade, super funciona se a construção vier dele. E se ele não souber, você pode dar exemplos. E aí ele vai escolhendo dentro dos exemplos que ele Hum, tiver. E se você tiver também É, um controle da sua raiva, fica mais fácil para ele, porque ele também tem exemplos aí, que ele vê esses exemplos acontecendo em com casa, certeza. né? Isso é o básico, né? Tipo, é obrigatório. Isso Aí, todo funciona, não é só para colérica, é para todos os temperamentos. eu que sou uma mãe colérica com um filho colérico, é uma explosão, né? Pode pegar fogo. A gente tem que lembrar que o adulto é a gente. Sim, exato. Não dá para deixar o papel de maduro para eles de jeito nenhum. Então a gente se acalma, a gente não grita e conta para ele o que que a gente fez. Eu sempre falo pro meu filho, olha, filho, eu vou respirar fundo para me acalmar. E aí eu respiro exageradamente na frente dele, entendeu? Para ele ver que eu tô respirando. Ai, acalmei, filho. E você? E aí ele fica fazendo igual, entendeu? Então, realmente, dar o exemplo nesse sentido é muito importante. Não adianta você ensinar para ele o que fazer com a raiva se quando você tem raiva você não sabe o que fazer com ela, né? Que mais? Tem uma pergunta. Ser firme sem dizer não para o colérico é super importante, porque o não para o colérico é quase um desafio. Então, o filho não sobe aí, ele vai subir, porque ele sabe que não tem tanto problema assim. É como Ele se sabe que a última vez que ele subiu no sofá não quebrou, então ele vai subir. eu Se quero você mostrar, falar não suba. assim, eu quero mostrar que eu consigo, que eu posso também. É quase isso, né? Eu acho assim. Mesmo a minha filha, ela não é, Exatamente. ela é sanguínea, mas eu percebo isso nela também. Acho que é por ser quente, assim. Ok. E ela até fala, às vezes, assim,
na maturidade dela, assim, ela até fala, eu posso, eu consigo, eu sei fazer, não precisa falar não, assim, eu sei fazer, É, é quase com eu sei fazer, então é o falar o que pode. é, exatamente. Filho não pode pular no sofá. Eu passei por isso. De não pode pular no sofá. Ele ama pular no sofá. Ué, eu posso, o sofá não quebra, ele já sabe que não quebra. Hum. Ele... Aí teve um dia que a gente veio fazer uma faxina e virou o sofá ao contrário. Eu mostrei que a espuma fica machucada pela mola. Hum. Aí ele começou a entender. Então, explicar para o colérico o porquê das coisas move ele. É super interessante. Então, mostrar realmente, ó, quando eu falo que estraga o sofá, não é que o sofá vai fazer um furo, mas num dia de faxina mostra que, entendeu? Pular no sofá estraga o sofá. É difícil de acreditar porque quando você olha o sofá tá ótimo, mas quando você vai lá ver por baixo, tá machucadinha a espuma do sofá. E aí ele entendeu e ele não pulou mais, foi super legal, porque ele precisa usar a razão move ele, entendeu? É É, super bacana. a gente precisa entender isso também, que acho que para o colérico é muito importante ele entender o porquê das coisas, senão ele não vai fazer. Se não tiver Sim, sim. muito claro, eu vou tentar e tudo bem, vai dar certo. É isso aí, é isso aí. Tem uma pergunta, depois de qual idade que já pode participar da construção? Olha, a criança já fala muito bem, já consegue entender o que você fala, você já pode incluir ela, assim, desde bem pequena. Sim. A criança tem 2 anos, Uhum. já consegue se comunicar, ela pode participar. Não tem É. problema. Ela muitas vezes Talvez ele não colocar. seja um decisor, né? Com 4 anos já começa a decidir se vai ou não vai. Mas com 2, 3 anos já dá para começar a falar, ah, acho que isso é legal, O que que você acha sabe? disso? O que que você acha daquilo? Qual você já viu? Isso. Achou que funcionou? Eu acho que já dá para colocar. Mas para ela decidir, Legal. acho que com os 4 ela já consegue. É isso aí. Boa. Porque não adianta. Com 3 anos, o meu era capaz de falar assim: ah, para eu acabar com a minha raiva, é uma boa bater no meu irmão. É. Você não vai deixar, entendeu? Então, no fim das contas, a decisão é sempre do adulto, gente. Isso é o que as pessoas mais têm que lembrar, Sim. que a decisão é do adulto. Porque a gente tem um repertório tão grande, tão vasto, de 30, 40 anos de idade, que sabe o que é certo e errado, e a gente mostra para eles o que é certo e errado, o que é bom, o que é verdadeiro. Eles ainda não sabem. E o colérico vai ter mania de achar que sabe. Olha que problema. Porque ele acredita do fundo do coração. E para ele, a razão faz muito sentido aquilo que ele está acreditando. Então, você fala, calma, filhão. Não é assim. Sim, bater no seu irmão pode te acalmar, mas não acalma ele. A verdadeira paz é quando os dois estão em paz. Não adianta só você falar e pronto, já. Pronto, entendeu? Já fiz o que eu tinha que fazer. Não, né? Vamos procurar paz aqui nessa família. Então você explica para ele o que é correto, em vez de deixar ele acreditar qualquer coisa que ele queira acreditar. Se não for verdade, não adianta ele acreditar naquilo. Não. Importante isso. Vamos pro próximo? Vamos. Quem que a gente vai pegar agora? Melancólico. Melancólico também é seco, que nem o fogo, que nem o colérico, mas ele é frio. Então ele é introspectivo. Ele leva tudo para dentro. E ele tem essa coisa da secura de é preto no branco. Sabe, quando não vê as nuances, não vê o cinza, né? Os tons de cinza da vida. A gente vê, ó, o melancólico vai ver só ou é preto ou é branco, ou é certo ou é errado. Então é daquele que prefere ter razão do que ser feliz. Então, o que que acontece? Por ele internalizar, ele vai pegar tudo que ele recebeu do mundo e sem fazer distinção do tom de voz e da mensagem passada. Então, se você passa uma mensagem gritando para ele, aquilo entra machucando. Ele não vai saber distinguir de, ah, minha mãe estava nervosa, mas o que ela falou faz sentido. De jeito nenhum. Para ele é uma mensagem só. Entra tudo lá e aí ele leva para dentro e começa a analisar. Ah, isso. Será que eu sou isso mesmo que ela falou? Ai, ele demora, ele é lento e depois ele traz uma resposta que para ele vai ser a resposta verdadeira para o resto da vida, diríamos. É um pouco exagerado falar isso, mas
para entender que é com muita intensidade que ele acredita na conclusão que ele chegou. Mas ele pode demorar muito a chegar numa conclusão. Diferente do colérico, que chega numa conclusão em 1 minuto, e pode ser uma decisão completamente equivocada, o melancólico não, ele internalizou tanto, ele pensou tanto, só que às vezes ele pode demorar demais. Sabe aquela reação que quando vê já passou 2, 3 dias, já acabou. Não, não tem mais como reagir. Não dá mais tempo de reagir. É aquele, ai, Então a gente pensa assim, ah, eu devia ter falado tal coisa. Putz, aquele dia, para aquela pessoa, eu devia ter falado tal coisa. Tarde demais. Tarde demais. Esse é o nosso querido melancólico. né? É aquilo assim, ai, devia ter falado aquilo. Ai, essa era uma boa solução e já foi. Não dá Exatamente. mais. Ele é comparado com a terra. Enquanto o nosso colérico era fogo, ele é terra. Terra, quando você põe a mão e tira, fica marcadinha. É exatamente que nem o melancólico, ele fica marcado. Então, bronca para melancólico é uma coisa que, pelo amor de Deus, tente não dar. Aquela bronca muito forte. Tem melancólico que vai lembrar até os 40, 50 anos. Ai, quando eu era criança, minha mãe me dava cada bronca. E é por isso que hoje em dia eu sou uma pessoa assim. Sabe quando fica remoendo algo ruim que aconteceu na infância pro resto da vida? O melancólico é capaz disso. E aí, no caso do melancólico, é muito importante, então, a gente validar esses sentimentos. Para ele é muito importante. O sentimento dele, os sentimentos em geral são importantes. Então, a gente precisa validar e muitas vezes nomear para ele também, para ele aprender. Nomear é importante para todo mundo, mas assim, para o melancólico aprender que sentimento é esse que ele está sentindo, como que é isso, e validar. Falar, olha, eu entendo que você está sentindo raiva, tristeza, medo, enfim, o sentimento que for. Eu também me Uhum. sinto assim, às vezes. É importante ele entender também que todo mundo se sente assim. Eu me sinto assim às vezes, eu entendo, eu tô aqui para te ajudar no que você precisar. E é importante deixar isso claro a ele, que você está validando o que ele está sentindo, que é importante para ele o sentimento que ele está sentindo. É importante o sentimento dele, é importante o sentimento do outro também. Então É. é legal E você também também insistir para esse esse lado que melancólico que você falou, ele né? vai achar bacana, assim, ele vai gostar Você de falou ver essa sobre questão falar para ele empática que você também se entre sente assim. o outro. Porque eu achei muito bacana você mostrar. Tá com um delay muito grande. Você fala e eu fico esperando para poder falar. É, é importante ele saber Acho que deu que uma. ele não é o único que sofre, tá? Então, mostrar o sofrimento quando é real, mostrar uma dor quando é real. Fala, vem cá, filho, ó, tá vendo? Eu tô triste, essa pessoa tá triste e tal. Porque para ele, o sentimento dele é muito maior do que todo o resto do mundo. E não é bem assim, entendeu? É como ele sente. Então, se você, além de validar o dele, mostra para ele que validar o dos outros também é importante, é real, isso seria o ideal. De evitar punição, a gente já falou, né? Evitar punição. E sabe aquela escuta ativa? Escuta de ouvir sem julgar? Mãe tem uma mania de, no primeira frase do filho, já fala: calma, filho, não é assim, não sei o que, já vai. Não, calma. Escuta ele, porque para ele se sentir escutado é super importante. Uhum. Segu- O áudio, eu não te e esse escuto. escutar sem julgamentos é até sem julgamentos no rosto, assim, porque às vezes a gente tá assim, não vou responder, não vou falar nada, mas fica assim, né? Fica fazendo umas caretas, assim, e isso também é julgamento. Deixa eu tentar falar Sim, mais muito alto bom. aqui. Eu acho que até o julgamento, até no rosto, nas suas expressões, ela é precisada Isso. nesse momento para todo mundo, mas principalmente melancólico. Porque não adianta nada você não falar assim, você tá errado ou dar uma, mas você fazer uma careta.
Isso também é julgamento e ele vai perceber que você está julgando o que ele está falando. Sim, Então, sim. é escutar, estar aberto a Ó, ouvir sem nenhum julgamento de você tentar resolver uhum. e por O ele, pessoal tá falando que não tá conseguindo escutar, ou tá tendo um delay entre você falar e a gente julgamento de ouvir. Eu não sei se vocês estão me você ouvindo ao mesmo tempo, vocês me ouvem? Porque quem tá falando que não ouve, eu acho que é esse mesmo delay que tá tendo para mim. Sua boca mexe, aí dá um tempo, vem o áudio, entendeu? Tá dando para ouvir, deixa eu tentar pessoal? Eu estou no escutando. Boa, fone para ver Raquel. se melhora um pouquinho. Tá, sim, Deixa eu André tentar. também. Oi, Andréia. Peraí. Beleza, o pessoal tá ouvindo, vamos continuar. É, o melancólico é marcado, lembra que ele marca que nem terra. Ele é marcado para o bem e para o mal. Então, se a gente transforma, que nem validar um sentimento ruim, é É, pode ser. transformar, Deixa eu ver se obrigada, agora Dani, melhora. é transformar em bom, você entende? E quando você transformou isso em marcar alguém para o bem, para o positivo, pronto. Essa é a educação que o melancólico precisa. Ele precisa de uma educação que valide o sentimento dele para ele conseguir transformar É, a vamos ver se tristeza em agora melhora alegria. alguma coisa. Coloquei Tá, o enquanto fone. isso eu tô falando tudo bem. Então acho que tá. Obrigada. Naquele Então vamos filme lá. Divertidamente, depois que ela passa ali Ah, pelos 11, tá 12 muito bom. anos, a Vamos lá. tristeza vem e toca uma lembrança feliz. Vocês lembram disso? E a alegria vem, percebe que logo antes da alegria chegar naquela memória, tinha uma tristeza. É exatamente essa ferramenta que os pais da Riley no filme usaram, porque a bolinha era azul. Vem os pais, conversam com ela, sentado numa árvore. Não sei se vocês vão lembrar. Eu assisto muito esse filme. E aí a mesma memória passa de azul para amarelinha, a amarelinha é a cor da alegria. Então, fazer essa transformação da tristeza para a alegria na mesma memória, isso vai ser positivérrimo para o melancólico. Aliás, para todo mundo, né, gente? Mas para o melancólico é em especial, tá bom? Pode falar, pode falar. Sim. Tá, eu vou passar para o próximo. Eu vejo que você está falando, mas não ouço. Vou falar. Vamos falar do fleumático. Você está me ouvindo bem? Não sei. Bom, vamos lá. Fleumático é frio, que nem o melancólico, e ele é úmido. Essa umidade a gente ainda não falou muito Uhum. dela, né? Porque a gente falou dos dois secos. Agora a gente vai lá pro. Ih, agora eu fiquei sem som? Eu tô sem som? Raquel falou, agora ficou sem som? Vou continuar falando, vocês vão me avisando, gente. O fleumático é úmido. E a umidade traz aquela história de preferir paz, né? Preferir ser feliz do que ter razão. Então, o fleumático é a pessoa mais adaptável do mundo, mais adaptada. Ele é água. Legal. Enquanto a É, eu terra acho que marca quando eu mais pro ponho a mão, melancólico é isso, a lembra? questão dos sentimentos, que vai ser muito importante para ele. Agora Tanto a ficou o seu escuta, quanto a áudio. gente validar, quanto Nossa, a gente chegou transformar agora. essa memória. Eu estava falando do melancólico. Impressionante como está demorando o áudio para Tá bom, chegar. pode passar. Você quer desligar e começar de novo? Ou vamos indo assim? Faz assim ou assim? Quer desligar? Ou vai indo? Vai indo, tá bom, então vou indo. Ele é úmido. O fleumático é o quê? Água. Quando você põe a mão na água, o que que acontece quando você tira? A água fica ali retinha. Adaptou total. Adaptou total. Você põe num pote redondo, ela fica redonda. Você põe num pote quadrado, ela fica quadrada. Esse é o fleumático. Ele se adapta muito fácil.
E aí tem o lado Não, eu bom tô e o lado ouvindo. ruim, lógico, como todos os outros. Então, o lado bom é isso, você põe uma regra nele, num filho fleumático, ele aceita, ele segue. Em geral, as mães de fleumático falam: Ah, meu filho é super fácil. Já viu mãe falando que filho é fácil? Esse filho é fleumático. Com certeza, é impressionante. Só que olha o problema. Imagina um pote cheio d'água, que é o seu filho fleumático, e aí você põe uma regra, uma pedra, algo estruturado, né? Então, por isso que eu falo de pedra. Jogou uma pedra, a pedra fica lá dentro e a água continua adaptada. Você põe outra regra, outra regra. Quando você põe muita regra, a água vai se esvaziando dela mesma. Só tem Vamos continuar. pedra, não tem mais água. Ele é capaz de esvaziar-se de si mesmo. Percebem? Porque obedece e o que, né? Então, para o filho fleumático, a primeira coisa que a gente precisa é ter um olhar muito amoroso, de entender o que ele não está dizendo. E tentar trazer quais as melhor sair e entrar. A Camila está sugerindo. Eu acho que pode. Oi, gente. Vamos ver se agora volta. Esperar a Isabel aparecer. Tava muito ruim a outra. Vamos ver se agora volta ao normal. Vamos ver se agora volta. Vocês estão conseguindo me ouvir? Por favor, se alguém puder falar que está ouvindo. Vamos ver se agora Voltamos, somos normais. Agora eu te ouço, que bom. voltamos. Que bom, que Ah, bom. que bom. Estamos falando do pneumático, né? Me fala qual ferramenta você separou para o fleumático. Eu sou fleumática, né? É fácil. O fleumático é muito importante você tirar ele da zona de conforto. Porque a criança fleumática, o adulto fleumático, como a Isabel falou, ele se adapta muito fácil a tudo. Então, se alguém falar para ele fazer, ele vai fazer. Você precisa tirar essa criança, esse adulto, até zona de conforto. E você pode fazer isso tentando ouvir o que ele tem para falar para você. Você pode usar de boas perguntas, você pode tentar usar de escolha. Então, você dá 2 ou 3 escolhas para ele tentar sair do lugar e ele escolher alguma coisa. Escolhas assim. Você vai dar as opções. Ok, então, por exemplo, vamos escolher a roupa que você acha que tá ok para cá. E aí ele vai escolher uma roupa que ele acha também pode usar. Por quê? Porque para ele exercer essa questão de escolha, ele exercer essa questão de sair de onde tá bom, assim, de alguém vai escolher para mim, de alguém vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Então é importante para você ele nessa questão de, olha, você também pode decidir. Olha, você é importante dizer também. Eu acho que para o fleumático isso é muito importante. Perfeito. Então, ter uma conexão antes da correção é o ideal para ele, né? Porque se a gente primeiro se conecta pessoa a pessoa, filhão, tô aqui e sei que você tem vontades, você tem coisas que você acha certo e errado, você tem escolhas. Então vamos falar sobre isso. E aí corrige o que acabou de acontecer, aquela birra ou qualquer coisa assim. Aliás, eles não fazem muita birra, tá? Mas eles fazem coisa errada como qualquer criança. Então tem sim o que corrigir desse fleumático. E aí você vai primeiro então se conectar coração com coração para depois corrigir. Para ele isso é muito importante, para ele perceber que ele pode ter escolha, para perceber que a opinião dele é importante. Ele pode passar a vida inteira sem escolher nada, porque sempre escolhem por ele,
e por ele tudo bem. Você já viu aquele adulto? Eu tive um namorado assim, que não consegue escolher nem que restaurante vai. Eu falava pra ele, amor, escolhe aí, vamos para um restaurante legal hoje. Ele falava, mas você quer italiano ou japonês? Ele nunca, nunca, nunca escolhia. Esse é o nosso fleumático. Ele é capaz de ficar imóvel. Aliás, isso é interessante, porque é que nem a água, né? Você já viu a água se mexer sozinha? Nenhuma água se mexe sozinha. A água precisa ou de algo inclinado, e aí o rio desce, ou então a ação, né, da terra, ou a ação do vento e faz uma onda, a ação da lua que puxou. Mas a água em movimento nunca está em movimento porque a água se movimenta, porque alguém movimentou a água. O fleumático é igual. Então a mãe do fleumático tem a obrigação de movimentar essa criança. Que nem você falou, tirar da zona de conforto. O conforto do fleumático é ficar parado. Então, se você tira ele desse conforto, você está movimentando ele um pouco. E é super importante isso para um filho fleumático, viu, gente? Então, ó, é fácil identificar quem é fleumático na infância, porque eles são os filhos fáceis. Filho fácil não Ixi, travou. tem muita coisa que deveria ser dita. O contrário do colérico, que era o fogo, que grita, que fala, que esperneia e fala muito mais do que o que precisava. Ele é o contrário, ele tem um mundo interno muito vasto, o mundo interno dele é gigantesco e o externo é pouco. Então ensina ele a falar, ensina ele a escolher, ensina ele a viver, né? No fim das contas é isso. A Diana perguntou se quando a água se movimenta, ela tem muita força. Muita força. Todos os elementos têm muita força. É a questão de Isso, saber trabalhar com cada um deles. Mas todos têm. Você não, é isso nunca aí. viu um tsunami? Olha a força que tem um tsunami, por exemplo. Em É isso movimento. aí. Tem muita É força. isso aí. O fleumático pode sim virar um tsunami, mas antes do tsunami vir, o que que acontece? A água recua, recua, recua. Você já viu, né, um tsunami se formando, ela volta, 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 quando não aguenta mais que vem. E aí vem com toda a força. É isso aí. Hum. O E é, seu áudio vem com é muito engraçado delay observar para isso mim. nas relações, assim. Eu sou fleumática, minha filha é sanguínea. Totalmente diferente. Você... Ai, não melhorou? Não. E é muito, Ixi. mas assim, só para explicar rapidinho, mas é muito engraçado porque, por exemplo, eu consigo, não, A Matilda falou, não tô te ouvindo. Eu também não. Na verdade vem, mas o áudio vem mas muito só para rapidinho, depois. exemplos de como eu consigo me acalmar para ela, muito mais fácil, porque eu, Oi, Dan. Ah, Dani Andreto. Melhor doula do Brasil, essa aqui acabou de entrar. não, Gente, não tô conseguindo. Eu não sei se eu entro então no meu perfil e você entra como convidada. O que que você acha? Quer tentar assim? então pode Pode continuar, pode ser? continuar. Tá, então eu vou entrar no meu e você vem. Vem no meu perfil, pessoal, épica.escola parental. Oi, tudo bem? Vamos esperar ela chegar porque a gente estava fazendo live no perfil dela, o áudio ficou com um delay super esquisito. Então agora a gente vai tentar no meu perfil e vamos dividir tela aqui para continuar aprendendo a educar, né? A Raquel já entrou, a Dani entrou, vamos entrando devagarinho. Mais uma vez, vamos tentar, Dani. Ó, ela entrou. Vamos ver se ela solicita. Solicitou visualizar e fazer uma transmissão ao vivo. Vamos lá. Opa.
Agora vai dar, gente. Só falta um. Tá acabando. Apesar de que a gente acabou de começar uma live nova, dá pra falar mais uma hora inteira. Esse que é o bom, né? De encerrar e voltar. Dá pra falar por mais uma hora. Eu adoro, vocês sabem. Ai, não, mas eu tenho uma consultoria daqui a 20 minutos, às 11. Oi. Tá funcionando aí? Tá escutando bem? Não bem. Já tá com um delay a sua voz. Eu vou terminar. Vou falar do sanguíneo, tudo bem? Tá. Ah, só voltando. Você tinha falado de roda de escolha para o colérico. Para o fleumático, a Tá. roda de escolha super Tudo funciona. Super funciona, bem. porque ele que é parado como a água, ele que não se movimenta naturalmente. Se você obriga ele a fazer uma escolha, que é dar uma roda de escolha, ou dar duas blusas e pedir para ele escolher uma, isso ensina ele a escolher. Na infância é muito importante aprender a escolher agora, para quando ele for adulto, ele saber levar a namorada para um restaurante, por exemplo. Senão eles sempre vão fazer o que ela quer, porque o fleumático não vai saber escolher para que cidade viajar, ou sei lá, sabe? Escolhas a gente faz todo dia, né? Principalmente na vida adulta. Então, se a gente ensina eles a escolherem na infância, olha a educação que o fleumático pediu a Deus, é por favor, me ensine a escolher, tá bom? Deixa a Thaís contar como ela é fleumática e lidou com a filha sanguínea, essa parte é importante, eu também acho. Bel, escuto na mesma hora, o dela tá dando delay, também acho, Dani. A gente vai falar da relação dos dois daqui a pouco, né? Porque primeiro vamos falar do sanguíneo. Você falou que você. Ih, saiu, não tem jeito, gente. Vamos ver se ela entra de novo. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho de sanguíneo. O sanguíneo é quente com essa flexibilidade da umidade. Olha que interessante. Quente com úmido é o quê? O ar. Ó, ela pediu de novo. Quente com úmido é o ar. E o ar é o quê? Super expansivo, né? Envolvente e se interessa por tudo que aparece. Tudo que aparece ele se interessa. Como assim? Ah, é super fácil de identificar um filho sanguíneo. Como assim? Sua filha está olhando para a professora, prestando atenção no que a professora está falando. Aí passa uma mosquinha, ela olha para a mosquinha saiu pela janela, ela olha para a janela, olha lá fora, tá fazendo gol, fizeram gol. Ah, eu tô torcendo pro fulano, será que ele vai cair? Pronto, ela já não tá mais na aula. Porque tudo interessou a ela, não é falta de interesse. Por isso que é muito confundido com TDAH. O maior índice de erros de diagnóstico de TDAH é para sanguíneo, porque isso tudo interessa a ele. Tudo interessa ao sanguíneo. Então, a professora está interessante, a mosquinha está interessante, o futebol lá fora tem as atividades, não terminou nenhuma. Então, não conseguir terminar uma atividade, comecei a ler 10 livros e não terminei nenhum, deve ser sanguínea. Até agora na vida adulta isso ainda funciona para sanguíneas. É, sabe aquela que começa, põe roupa para bater na máquina, enquanto isso está lavando uma loucinha, tocou o telefone, ela começou a falar no telefone, lavando a louça, deixa a água rolando e sai para desligar a TV para o filho ou ligar. E quando você vê, ela começou muita coisa e não terminou nada. Sanguíneo, você. A Raquel também sou eu, essa é ótima. E aí, o que a gente vai trazer para o sanguíneo, né? O objetivo, em geral, parece muito longe dele. Então, ler um livro inteiro, o sanguíneo acha... Ai, tá tão longe que eu não vou fazer. Se você falar ler um capítulo, o sanguíneo sabe ler um capítulo. Então, divide o objetivo dele de ler um livro em metas de ler capítulo por capítulo. Então, fala, hoje vamos ler o capítulo 1? Lê o capítulo 1. A sanguínea vai perceber que ela é capaz de concluir algo, porque por muito tempo, ó, de novo ela tá entrando.
Porque por muito tempo a sanguínea vai ah, acreditar que não é capaz. Isso é um problema, entende? Mas se você ensina desde a infância a dividir objetivos em metas pequenas, todas as metas indo, lógico, para o mesmo objetivo, meta sobre meta, todas pequenininhas e alcançadas, ela chega no objetivo. E aí é uma sanguínea vitoriosa. Uma sanguínea que aprende isso, tá feita para a vida. Então, o primeiro, isso, né, a disciplina positiva chama de pequenos passos. Eu chamo de dividir objetivo em meta, mas é tudo a mesma coisa. É simplesmente fazer passo a passo e ter como objetivo a conclusão do próximo passo. Agora, o próximo objetivo, o próximo passo, entendeu? Porque senão o objetivo fica muito longe de ser alcançado. Deixa eu ouvir sua voz. Tá me ouvindo agora ou tá ruim ainda? Ah, eu não tô entendendo o porquê desse delay, sinceramente. Tá mais curto agora o delay. É, não tem jeito. Acho que. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Que eu tô falando aqui feito doido. Não sei se vocês estão me ouvindo. Bom, tarefas de casa, tarefa importante, é super legal. Dá para o sanguíneo. Então, pedir para a professora dar tarefas para ela, para essa filha na escola, dar tarefas de casa. Filha, com 3 anos dá para pôr a mesa, por exemplo. Meu filho de 3 e meio põe a mesa. Então você pega né, a pilha de pratos, olha, filho, põe 4 pratos em cima da mesa, um em cada lugar. Agora, leva os garfos, põe desse lado. Ensinar isso, porque é uma disciplina de começar algo e terminar algo que o sanguíneo não tem. Então, se você traz essa disciplina para a vida do sanguíneo desde cedo, pronto, fica muito mais fácil ser sanguíneo quando você já sabe, né? Ai, que legal, dicas valiosíssimas, que gostoso, obrigada. É gostoso ouvir, né, esse feedback ao vivo. Eu gosto muito. Que mais? Já falamos de todos. Já. Agora eu queria ouvir o seu depoimento sobre a relação de mãe fleumática com filha sanguínea, não é isso? Isso, você Vamos consegue me tentar. ouvir? Sim? Vai. Então tá. É, bom, eu sou fleumática, muito tranquila, eu sou muito adaptável. Pra mim, por exemplo, todo mundo tá falando, a quarentena é muito difícil. Pra mim não é, gente. Pra mim é tranquilo ficar dentro de casa. Pra mim, assim, não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas a minha filha, por exemplo, sanguínea, ela tem a necessidade de ver pessoas, necessidade de falar o tempo inteiro. E ela se dispersa muito fácil também. Então, o que que a gente tem feito aqui, além de atividade da escola, como você falou, passo uma atividade, terminou aquela, a gente vai para a próxima atividade. Não adianta eu chegar para ela e falar assim, filha, você tem 10 atividades da escola para fazer hoje. Não vai funcionar. Ela não vai conseguir fazer. Então, assim, eu falo, olha, vamos fazer essa. Terminou, que bacana, não sei o que você achou dessa atividade. Vamos para a próxima atividade da escola. Até ela conseguir fazer o que ela precisa fazer naquele dia. Ela gosta muito de ajudar dentro de casa, então eu achei muito interessante isso que você falou. Então, sempre que eu peço alguma ajuda, ela fala: Mamãe, eu sou sua ajudante, eu vou te ajudar. Ela vai, ela ajuda. Então, assim, eu acho que incluir isso, né, nessa criança e utilizando assim, eu sou uma pessoa mais paciente naturalmente, então acho que essa paciência me ajuda muito também. Porque é uma criança que fala, e ela fala o dia todo, ela só não fala quando ela dorme. Então, assim, é engraçado, ela dormiu porque ela parou de falar. Então, assim, é natural. E ela fala muito e se interessa por todos os temas possíveis que existem, ela é essa. Então, também é interessante ir explicando para ela, ir fomentando isso, para ela entender, porque para ela faz muito sentido querer entender sobre tudo, porque ela quer entender sobre tudo. E, assim, com muita paciência, explicando para ela e dando ferramentas para ela saber lidar com tudo isso, com essa distração que ela tem. Então, assim, quando ela se distrai muito, a gente fala, filha, o que a gente estava fazendo mesmo? Você lembra o que era? Para a gente tentar recuperar essa atenção um pouquinho, porque às vezes ela se distrai
rápido, muito, muito rápido, assim. Às vezes ela tá fazendo uma atividade, sei lá, ouviu um barulho, pronto, acabou. Ela esqueceu o que ela estava fazendo e foi ver o que era o barulho. Então, se a gente tentar sempre recuperar, olha, o que a gente estava fazendo mesmo, o que era, você consegue me ajudar? Porque daí, assim, conseguindo recuperar isso. E entender também, por exemplo, a necessidade que ela tem de ter com outras pessoas. Ela tem essa necessidade. Eu não, mas ela tem. Então, agora não é possível, nessa época, assim, levar no parquinho, levar na escola, ter amiguinha. Agora não tá podendo, mas agora, como não pode, Loas, ela teve a professora dela, a atividade deles ficarem todos numa ligação de vídeo, só para eles conversarem mesmo. Nossa, ela adorou, ela foi a última que desligou. Não queria. Então, assim, é importante ter o contato com outras pessoas. Então, eu acho importante do que você ter todas essas ferramentas é você conhecer seu filho e entender o que ele tem. Uhum. Então, você entende as Posso te necessidades, você interromper consegue um suprir essa pouquinho? necessidade de Que sua qualquer voz está com comportamento, vai bastante facilitar. delay. Vou te interromper um pouquinho, mas é muito legal ver você falar da sua filha, porque é exatamente isso que você falou. A quarentena para você é vida, porque você é fleumática. Gente, se a quarentena tá fácil para você, você é fleumática, ponto. A Dani perguntou aqui, o que são essas classificações? Isso chama os quatro temperamentos, teoria hipocrático-galênica. Nasceu de Hipócrates, foi concluída pelo Galênico, e é o que a gente usa até hoje, para conhecer pessoas. É a parte mineral da pessoa, então o que não muda. Então, pro resto da vida, você vai ser o que você nasceu. Nesse sentido, que é como o mundo te marca. Se o mundo te marca muito, e de que forma, tá? Então, como você recebe o mundo. Dá sim para a gente evoluir e melhorar um pouquinho, que é o que ela está falando um pouco da experiência dela, né? Ela já sabe que a filha é sanguínea, ou seja, mais aérea, presta atenção em tudo, gosta de tudo e não termina muito as coisas. E ela, como fleumática, que é calma, tá guiando a filha. Olha que interessante. Porque o que falta nelas, né? Se as duas são úmidas, se as duas têm essa umidade, uma é quente, a outra é fria. O que falta para essas duas, mãe e filha, é estrutura do seco. Lembra aquele seco que prefere ter razão do que ser feliz? Isso elas não têm em casa. Talvez tenha um marido, outro filho e tal, aí depois ela conta, mas tem, tem. Ai, que bom que vocês têm estrutura em casa. Porque ela, como adulta madura, tá trazendo estrutura para a filha mesmo sem ter naturalmente. Ou seja, ela já tem alguma personalidade desenvolvida, ela já é adulta, né? Já é amadurecida o suficiente para trazer para a filha um pouco de estrutura, porque a filha não tem estrutura nenhuma, ela é ar. Você já viu ar tendo estrutura? Só se você põe dentro do pote. Entendeu? Então, o filho que é ar precisa de estrutura, é isso. E você está sabendo levar estrutura para sua filha, então que coisa mais linda. Pena esse delay no áudio, a gente vai ter que repetir essa live algum dia. Tem possibilidade da criança ter mais do que um comportamento junto? Tem. Todo mundo é um pouco de tudo, né, gente? Tem um que é dominante na sua vida. Então, o que eu sempre sugiro é, vai lá nos meus destaques, tem um destaque que chama 4T, que são os quatro temperamentos, está bem explicadinho. Eu tenho curso sobre isso, existem livros sobre isso. Tem um livro do Dr. Ítalo Marcilli, tem um livro católico que chama O Temperamento que Deus Me Deu, que é super legal. Então, a ideia é que a gente precisa ter um olhar simbólico para a gente e para os que a gente ama. Se a gente consegue desenvolver esse olhar simbólico do que é o fogo, do que é o ar, do que é a água, do que é a terra, e do que é uma planta, do que é um mineral, são coisas simples de entender, mas que a gente precisa pensar, refletir. Não adianta fazer um teste de internet. O teste de internet existe, é só pôr no Google qual o meu temperamento, você descobre pelo Google, só que ele pode te dar uma resposta errada, ele pode te dar 25, 25, 25, 25% para cada um dos quatro, porque você é um ser humano, que é óbvio que alguma vez o fleumático vai querer ter razão, é óbvio, mas tem um que te domina. E quando você descobre o que te domina, você consegue lidar muito melhor consigo mesmo, porque você vai fazer o quê?
tentar diminuir os pontos a melhorar e aumentar bastante o que você sabe que você é bom. Então, gaste 80% do seu tempo fazendo bem o que você sabe que você é bom. Porque te faz uma pessoa muito mais feliz do que focar no que você tem que melhorar e ficar tentando melhorar pode ser muito sofrido. Então, gasta só uns 20% do seu tempo tentando melhorar e 80% aumentando o que você já sabe fazer de bom. Isso consigo mesmo. Agora, quando você vai olhar para o outro, você olha com maior justiça, né? Porque se você olha para uma fleumática, que nem a gente está olhando aqui, eu sou colérica, ela é fleumática, a gente é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Eu sou quente e seca, ela é fria e úmida. Eu já sei que o tempo dela é diferente do meu. Ela é mais lenta, eu sou mais rápida. Eu tomo conclusões precipitadas, ela não. Ela internaliza, ela pensa. Ela deve ter se planejado para fazer essa live. Eu liguei o vídeo e saí falando. Você entende? Agora que eu conheço, que eu sei que ela é fleumática, eu já conheço muito dela, mesmo sem ela me contar. Entendeu? E isso é muito legal. Deixa eu ver se eu te ouço. Me ouve agora? Melhorou um pouquinho? Vambora. Ah, que bom. É verdade, é isso mesmo. Eu me planejei muito para provavelmente fosse quente, não. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que aprender a olhar o temperamento dos outros com um olhar também de mais amor e entender o outro. Então, assim, aqui em casa eu sou fleumática, minha filha é sanguínea, meu marido é colérico, a outra eu ainda não sei porque é muito pequena. Então, assim, a gente tem quase todos aqui em casa. Só falta o melanina Que bom. ter todo. A gente tem quase todos os temperamentos aqui em casa e a gente tem que aprender a lidar com isso muito mesmo. E aprender a ver o que o outro tem facilidade que eu não tenho, como é que eu posso aprender, ou o que, que eu posso ensinar para o outro e o que, que eu posso potencializar que eu já tenho de bom. Eu acho Perfeito. que é isso. E o mais Eu acho importante desse assunto é não usar de muleta. que Porque já que a gente está buscando aumentar a nossa paciência com o outro, em- entendendo como é o outro para saber lidar com isso. Não é para apontar o dedo e falar, ah, ele é assim mesmo porque ele é colérico, né? Ah, eu tenho marido colérico, ele é assim mesmo, não. Ou eu falar, ah, eu explodo, eu grito com meu filho pra caramba porque eu sou colérica. Não. Se você está usando o seu temperamento como muleta para explicar as coisas ruins que você faz na vida, você não entendeu para que a gente estuda temperamento. A gente estuda temperamento para o contrário. É para, já que eu sou colérica, já que eu sei que explodo, e quando eu explodo eu queimo, e aí eu não sou legal, porque um colérico descontrolado é fogo descontrolado que queima, vou tentar me controlar. Eu vou atrás de técnicas de respiração, ou eu vou sair para tomar uma água, ou eu vou tomar um vinho. Se eu... Ai, faz tanto tempo que eu não tomo vinho que eu tô grávida, vocês sabem, né? Mas, mas eu tenho minhas técnicas de acalmar, porque o meu natural é explodir. Então a ideia é nunca use de muleta. Esse, para mim, é o recado final, porque são 10h59 e a sim. live vai acabar. Eu tenho agora uma consultoria, então nem poderia ficar além, um pouco a mais. Mas agradeço Uhum. muito o convite, viu? Foi muito gostoso falar com você. Eu gostei muito também. A gente vai tentar remarcar, então, para quem sabe ficar um pouquinho melhor o áudio, mas acho que já valeu a pena. As pessoas já entenderam já um pouquinho mais sobre temperamentos, um pouquinho mais sobre as ferramentas. Muito obrigada, viu, Bel, pela Obrigada a disponibilidade. você. Adorei te ver ao vivo. Beijo, pessoal. Beijão. Valeu. Tchau, tchau.